Olá, seja muito bem-vindo de volta. Novo projeto aí de 2025 com mais vídeos aqui para o YouTube. Eu tenho recebido muitos comentários, também muitas pessoas vêm para o WhatsApp para conversar comigo, pedir consultoria. Então eu achei que era hora de voltar a gravar os vídeos para esse canal. Então estou muito feliz de estar aqui de volta, apesar da gente ter uma rotina atribulada, criança, escola, atendimento de pais. É uma grande alegria poder partilhar sobre a minha vida com vocês, minha vida de filha adotiva e também a minha vida de educadora socioemocional, terapeuta, educadora sistêmica, desses pais que tanto me procuram para dividir sobre seu amor e também sobre suas angústias e levar um pouquinho mais de bagagem e recursos para educar seus filhos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 medos, os maiores medos dos pais por adoção. É muito comum vocês sentirem esses medos pesarem nas relações e às vezes não terem com quem dividir, né? Eu sei disso porque eu atendo pais por adoção individualmente e também porque eu tenho uma mãe adotiva que se abriu comigo algumas vezes falando sobre isso. O primeiro medo, aquele top one aí do ranking, é o medo do filho não ser feliz, né? Ah, e se meu filho não for feliz? A pergunta pesa, a resposta é incerta, mas aqui eu vou trazer para vocês, uma fala que talvez pode acalentar aí, pode acalmar o coração. Os pais biológicos também sentem isso. Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós, enquanto pais, sejam biológicos ou adotivos, somos apenas os pais possíveis para os nossos filhos, os pais que nós damos conta de ser, como é que a grande maioria de mães, né? E a mãe é que tem mais esse sofrimento latente, ela tem que entender que ela é a mãe perfeita para o filho que ela tem. E até onde ela consegue ir, vamos colocar assim, até onde ela dá conta. Então, ela vai fazer, obviamente, de tudo para que esse filho seja feliz. Ela vai ter que entender que existe uma limitação, obviamente, por conta do trauma da adoção e as feridas emocionais que esse trauma causa. Eu falo mais disso no meu curso. Eu vou deixar o link abaixo para vocês assistirem uma aula específica sobre isso, sobre vinculação, trauma, a questão do apego, né? E compreender que essa criança, ela será feliz, desculpa, à medida que ela conseguir se abrir para o amor, dos pais adotivos, e se abrir para a vida. Mas ela só consegue fazer isso a partir do momento em que ela se abre para a própria história e para os pais para a existência dos pais biológicos. Porque se eu disser que é para os pais biológicos, vocês vão entender que essa criança teria que conviver com esses pais, conhecer os pais, e não é por aí. Nós sabemos que a dinâmica sistêmica, ela não trata de trazer, esses pais biológicos para a convivência. Porém, é necessário que essa criança entenda da onde ela veio, que ela é filha de outros pais e agradecer a vida que esses pais deram para ela. A partir desse momento, ela pode sim vir a ser feliz. O segundo grande medo, né, o medo mais comum é o seguinte: e se meu filho não me reconhecer como mãe ou pai legítimo? Para esse então, a gente volta a falar sobre a questão da hierarquia. Tem um vídeo aí, vou deixar um card para vocês sobre a lei da hierarquia, né, o princípio da hierarquia, que é: os pais biológicos vieram antes, os pais adotivos vieram depois, e a partir que os pais adotivos, sejam eles 2 pais, 2 mães, um pai e ou uma mãe solo e um pai solo, enfim, a partir do momento que esse pai afetivo aceita o segundo lugar, dando esse lugar de honra para o biológico, a criança não tem nenhuma ressalva com relação a esse amor e essa aceitação desse pai como legítimo. Porque ela sabe assim: olha, eu posso amar minha mãe e meu pai biológico na minha alma, não é um amor como a gente conhece, esse amor convencional, mas é assim: eu sei que eu tenho outros pais e eu posso aceitá-los, então eu também posso aceitar vocês. Ela não sente no íntimo, no profundo inconsciente, que ela está traindo um ou outro. Então, para ela fica tudo muito claro, o lugar de cada um, e obviamente ela aceita os pais adotivos
como pais legítimos, sim. Foi assim comigo, é assim com os outros filhos adotivos que eu já atendi, que eu continuo atendendo. A partir do momento que a gente se vê livre para deixar circular o amor pelas raízes, pelos biológicos, a gente consegue canalizar esse amor para os adotivos sem nenhum impedimento. E agora vamos falar do terceiro medo mais comum dos pais adotivos. Uma pergunta muito comum que eu recebo é: mas Aline, e se os traumas forem mais fortes do que o próprio amor, né? Do que o próprio fluir do amor? Bem, isso aí é uma questão muito séria que a mãe e o pai por adoção, ou um ou outro, como eu já falei antes, né? Não vou ficar nesse estereótipo pai, mãe. Quem estiver aí me assistindo precisa conduzir essa criança o quanto antes para essa realidade que é você tem outros pais. A partir daí, concordar com esse destino da criança, entendendo que sim, ela tem essas feridas, e à medida que esses pais vão conduzindo essa criança para olhar para essas feridas, como elas podem entender, é óbvio que uma criança ainda não tem maturidade, não tem uma mente, um cérebro bem formado para algumas informações, alguns trabalhos, mas a gente sabe que, né, com a educação sistêmica a gente consegue conduzir essa criança para um lugar muito amplo, de muita plenitude e de felicidade. A partir daí, esses pais vão minimizando os efeitos do trauma, mas a gente não pode se colocar numa arrogância e numa, como eu posso dizer, numa fantasia de que só o meu amor cura e que a criança a partir daí vai estar plenamente livre dos traumas, tá? Então, qual é a solução? Os pais por adoção conduzirem a criança nesse caminho de autoconhecimento e de autotrabalho, de tratamento, com as ferramentas que eu ensino muitas vezes nas minhas aulas. Mais uma vez, aí eu vou deixar o link de uma aula gratuita que tem acho que 3 ferramentas, eu não me recordo muito bem, tem um tempinho que eu gravei, para vocês fazerem com os filhos de vocês. O quarto medo, maior medo desses pais é: e se meu filho se rebelar na adolescência, se for um adolescente rebelde, se ele não aceitar mais os meus comandos, né, a minha autoridade? Bem, isso não vai acontecer se você fizer tudo o que eu falei, como antídoto para os medos anteriores. A gente não supera medo, alguns medos vão convivendo conosco até o final, mas a gente consegue recursos para ir driblando, para ir domando, para ir amenizando. E esse é um deles, né? Se os pais agirem o quanto antes na primeira infância, lá na adolescência não vai ter problema algum. Mas se vocês ficam com medo, com receio de, eu não posso contar, eu não posso falar, ou então ficam numa ilusão de que agora eu tenho meu filho aqui, minha família de margarina está perfeita, está completa, provavelmente vocês vão ter sim. E não é terrorismo, nada disso, alguma consequência para ter que lidar ali na educação desse adolescente. Filhos adolescentes não são fáceis, sejam eles biológicos e estejam com as famílias biológicas ou não. Né? Eles têm aí uma virada de chave, uma mudança, uma busca por uma identidade, isso é saudável, né? Porque a partir daí ele vai se individuando, e Jung chama do processo de individuação, até ser um adulto, sair um pouco da persona, do que esperam que ele seja, para ele trazer quem ele é de fato. E é muito importante para o filho adotivo que ele esteja respaldado por esse olhar dos pais, sabe? Que essa transição venha acompanhada desse olhar dos pais, esse olhar acolhedor, porém firme, mas que desde a infância foi conduzindo esse adolescente para um lugar de fincar, assim, de aterramento mesmo nas próprias raízes. E o quinto medo é: e se as pessoas olharem para minha família de maneira diferente? E se as pessoas não aceitarem a configuração da minha família? Gente, o que são as pessoas, né? O que as pessoas têm a ver com a sua vida? Elas pagam seus boletos? Elas sabem do que vocês viveram lá atrás, das suas dores, das suas angústias? As pessoas não têm nada a ver com a vida de vocês. Então, esse é um medo que eu até arriscaria, não deveria existir, porque somente a gente sabe onde aperta o nosso sapato. Quando eu era criança, esse pode ser sim um receio dos filhos adotivos, eu não diria um receio, mas um desconforto, que é quando as pessoas param a gente e falam: olha, sua filha não parece nada com você.
né. Qualquer dia eu gravo um vídeo aí sobre as coisas que os filhos adotivos ouvem e que não gostam nada. No Instagram tem algum post sobre isso, mas é mais antigo, talvez. Então, a minha mãe é muito branca, eu já falei em um outro vídeo, e eu com a pele negra, né, então sempre alguém, tinha que comentar isso. Mas hoje eu pensando assim, a minha mãe falava assim: "Ah, minha filha do coração e tal". Isso pode deixar um pai ou uma mãe desconfortável à medida que ele não contou para essa criança de onde ela vem, a maneira como eles formaram uma família, aí realmente é perigoso. Mas sobre olhar estranho, olhar torto, o que as pessoas têm a ver, né, mais uma vez, com isso? Então, se você estiver bem com você, se você estiver bem amparado, eh, na sua certeza, né, amparado pela sua certeza de quem você é, a que você veio, o porquê dessa adoção, o mote, a gente pode falar disso no outro vídeo também, quais são as razões que levam pessoas a adotarem, crianças. Se você tiver certo disso, não precisa temer o olhar da sociedade. Você sabe que o que une você a seu filho é um amor imenso e não é à toa que vocês chegaram aqui no meu canal para a gente falar de amor, para a gente falar de vínculo, para a gente falar de solução e não de problema. Mais um medo que os pais adotivos sentem, eu acabei não colocando no vídeo anterior, mas me veio aqui sentir de falar sobre isso, que eu acho que é algo que a minha mãe sempre comentou comigo, e eu já atendi outras mães que falam sobre ele, que é: "E se meu filho quiser conhecer a família biológica?". Eu poderia dizer que eu coloquei lá: "E se meu filho não for feliz", mas eu acho que estaria páreo aí, depois vocês votam aí, vocês colocam nos comentários qual seria o maior medo de vocês. Mas esse "se meu filho quiser conhecer a família biológica", eu sei que tem tudo a ver, até porque o medo da mãe é que se essa criança, na verdade, né, esse adolescente quiser conhecer a família, ou filho mais adulto, jovem adulto, ele sofra. E aí tá realmente ligado com aquele se ele não for feliz. E também está correlacionado com aquele se meu filho não me reconhecer como mãe ou pai, né, legítimos. Então vamos lá. Primeira coisa, se o seu filho, sua filha, chega para você sabendo que é adotado e fala: "Mãe, pai, você tem a informação sobre a minha família de origem? Você sabe da minha mãe? Você sabe do meu pai? Eu gostaria de conhecê-los, eu gostaria de visitá-los". É importante saber que, sistemicamente, toda criança, todo adolescente, todo adulto tem direito de saber de onde veio. Todo indivíduo precisa saber, porque é com o nosso passado que a gente tem forças para seguir para o futuro, para estar bem no presente e seguir para o futuro. Então, se eu não sei de onde eu vim, possivelmente eu não vou saber para onde vou, né? Então, caso de adolescentes perdidos, sem propósito, sem saber que carreira vão seguir, com relacionamentos, vamos colocar assim, prejudiciais, né? Se envolvendo com pares que podem trazer algum prejuízo emocional, eh, eu poderia dizer quase com 100% de certeza que tem a ver com a falta de enraizamento, né, falta de saber. E se ele chega para você e você tem essa informação, é necessário que vocês disponibilizem isso para eles, é um direito deles. Agora, o que eu recomendo que seja feito com antecedência, até para vocês se sentirem mais seguros e confiantes. Entrem vocês em contato com esses pais ou irmãos ou quem quer que seja e pergunte antes se eles estão disponíveis para recebê-los. Façam um primeiro contato, visitem, né? Eu acho que é muito importante fazer uma visita ou um lugar neutro, marca em algum lugar perto de outras pessoas, pergunte se o filho seria bem-vindo, e aí sim vocês vão chegar nesse momento e falar para o filho: olha, a mamãe ou o papai vai pesquisar antes a fim de te ajudar a encontrar essa família e coisa e tal. Tendo a informação e sendo sim uma resposta positiva, aí vocês vão falar para o filho ou para a filha que vocês vão acompanhá-los, se ele quiser, nesse encontro. É importante que vocês estejam por perto, não deixe a criança sozinha, porque o encontro é um encontro forte, ele pode sair emocionalmente abalado, impressionado, pensativo, reflexivo, né?
Eu demorei muito tempo a encontrar meus irmãos e a reencontrar alguns, e eu confesso que quando eu os encontrei, eu fiquei muito ansiosa. Eu não sabia como seria esse encontro e, para minha grata surpresa, parecia que nós nunca tínhamos nos separado. Fiquei tão à vontade com as minhas irmãs, foi tão, prazeroso, sabe. E e foi na hora certa, eu acredito que não tem essa coisa de antecipar. Em Eclesiastes, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, mas essa é uma passagem que eu acho incrível, que fala: tempo para tudo, né, sob o céu, há tempo para tudo na terra. Então, eu acho que é bom vocês pais maturarem esse momento do encontro junto com o filho. Ajudá-los, né, ou ajudá-lo ou ajudá-la a não criar expectativas. "Olha, o que vier vai ser bem-vindo, nós concordamos com o que acontecer lá", ensinar resiliência, né, então esse é um ponto. Do jeito que vier, do jeito que você vir, esse é o jeito certo. Eh, Dependendo do estado dos pais, né, ou do pai ou da mãe, muito mais provavelmente a mãe, porque o pai, na grande maioria das vezes, é desconhecido. Falar para essa criança, para esse adolescente, esse jovem adulto, não sentir pena, procurar, compreender e ver essa mãe como grande, como aquela que deu a vida, como aquela que veio primeiro e que possibilitou esse encontro de vocês hoje, né, essa família que se formou por adoção. Então só por isso ela já é grande, ela não é uma pobre coitada, ela optou pelo seu próprio destino. Então, ir trabalhando esse adolescente que já tem essa capacidade de entender isso, eh criando essa conscientização, sabe, deixando ele bem tranquilo com relação a isso, porque é muito comum o filho sentir pena da mãe. "Ai, minha mãe é pobre, minha mãe é isso, minha mãe é prostituta, minha mãe é alcoólatra, ou minha mãe tem mais um tanto de filho". Ou uma segunda hipótese é, ele volta com raiva porque vê que a mãe hoje tá bem, com uma outra família, com outros filhos que ficaram com ela. Então, isso tudo pode já sendo trabalhado por vocês, em conversas, diálogos, pedir para ele desenhar ou até em sessões de terapia. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, deixado um pouquinho de calma aí no coração de vocês, que vocês tenham uma excelente vida, uma boa jornada. Fiquem comigo, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse, compartilhe com alguém que você pense aí que possa gostar desse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.